Olá pessoas, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem aí. Hoje a gente vai começar conteúdo novo, os números primos. Eu deixei para vocês uma aula de correção daquela nossa última atividade. Como a gente está um pouco atrasado, a gente tem que correr um pouco para recuperar aí o tempo perdido. Então eu deixei uma aula de correção e essa aula aqui de conteúdo. Logo depois vai ter uma atividadezinha, já tá lá no Classroom, então vocês corram lá, façam a atividade. Se tiver em dúvida, já sabe, entre em contato comigo. Não tem problema não, tá? Entre em contato e a gente vai tirando as dúvidas, vai resolvendo questão. O que importa é que você entenda o conteúdo e resolva as nossas questõezinhas, tá bom? Para quando for para avaliação não ficar perdido, né? Então vamos nós. Números primos é o conteúdo da aula de hoje e, de certa forma, a gente já viu esse conteúdo. Como assim, né? Porque assim, quando a gente estudou divisores, a gente viu alguns números que só tinham 2 divisores. E isso é um número primo. Por exemplo, vou colocar aqui os divisores de alguns números e aí a gente vai observar a quantidade de divisores que esse número tem. Só um momentinho. Pronto, tá aí alguns dos nossos números, né, com os seus divisores, ó. Aqui eu coloquei divisores do 2, do 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois a gente vai fazer de outros, maiores. Mas no momento a gente vai ficar só nesses aqui. Você pode notar o seguinte, eu não coloquei o 1. Por que eu não coloquei o 1? Porque o 1, ele só tem um divisor, que é ele mesmo. Nenhum outro número vai dividir o 1. Então, eu só tenho ele mesmo. Não coloquei aqui e estou falando, que é para você não dizer, o Ulisses não falou do 1. Tá aí, falei do 1. Divisores de 1 é 1. Acabou. E aí vamos olhar o seguinte. Divisores do 2 é 1 e 2. Vou já explicar porque é que o 2 é o único que está em vermelho. Divisores do 3, 1 e 3. Divisores do 4, o 1, o 2 e o 4, né? Que seria o 1 que divide todo mundo. Você vai ver que o 1 divide todo mundo, já falei sobre isso também. E ele mesmo. Então, todo número tem como divisor o 1 e ele mesmo. Já falei também, estou só relembrando aqui, só para fixar mesmo na cabeça de vocês. O 5 divide o... Quem é que divide o 5, né? O 1 e o próprio 5. O 6, ó, tem o 1, o 2, o 3 e o 6. Eu também expliquei lá numa aula como é que a gente sabe que colocou todos os divisores. Depois de organizar aqui na ordem crescente, né, do menor para o maior, você faz essa multiplicaçãozinha aqui, ó. Os extremos, né? O 1, o primeiro pelo último, o segundo pelo penúltimo e assim vai embora. Você vai fazendo essa multiplicação e você vai ver que dá sempre esse númerozinho aqui, ó. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 3, 6. Então é assim que você sabe que colocou todos os divisores. Tem uma outra forma que depois eu vou explicar de saber a quantidade dos divisores de um número sem precisar fazer isso aqui, ó. Eu não preciso colocar todos, tem uma formazinha de dizer quantos divisores cada número tem. A gente vai chegar lá. Tem calma, vamos devagarinho. Agora aqui, os divisores do 7 é o 1 e o 7. Os divisores do 8 é o 1, o 2, o 4 e o 8. Onde é que eu vou focar aqui? Para onde é que eu vou olhar? Só para os que tiveram somente 2 divisores. Ou os que tiverem, ou os que têm somente 2 divisores, né? Que nesse caso é o 2, é o 3, é o 5 e é o 7. Só desses aí que eu fiz, né? Desses que estão aqui, só o 2, o 3, o 5 e o 7 tem 2 divisores. O 1 e ele mesmo, ó. Divisores do 2, 1 e 2. Divisores do 3, 1 e 3. Divisores do 5, 1 e 5. Divisores do 7, 1 e 7. Tá vendo, ó? Só tem 2 divisores. Quando você faz, né? Quando você diz quem são os divisores de um número e você nota que ele só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo, então a gente diz que esses números são números primos. Tá? Números primos. Aí tem sempre aquela piada, tem sempre um gaiato que pergunta, e os números irmãos? Existem os números irmãos, só que a gente não estuda eles. Mas existe. Claro que tem um estudo matemático sobre isso. Se quiser procurar aí, você procura. Tem na internet, você vai procurar os números irmãos aí, vai ter número irmão, número tio, número pai.
Aí tem meio mundo de coisas. Se você procurar, você vai encontrar. Tá? Mas o que eu estou olhando aqui são só para os números primos. E o que são números primos? São números que têm como divisores só o 1 e ele mesmo. Por que que o 2 eu coloquei em vermelho, né? O 2 eu coloquei em vermelho porque ele é o único número par que é primo. Não tem nenhum outro número par que seja primo. Você pode ver até aqui nos que eu coloquei, ó. O 2 é par, beleza. E é primo, né? Ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Mas se você vier bem aqui no 4, ó, eu já tenho o 1, eu tenho o 2 e tenho o 4. Se ele é par, então ele vai ter o 2 como divisor. Se ele já tem 1 a mais do que ele mesmo como divisor, então ele não pode ser primo. Entenda isso. Número primo só tem o 1 e ele mesmo como divisor. Olha aqui o 3, ó. Quem é que divide o 3? É o 1 e o 3. Quem é que divide o 5? É o 1 e o 5. Quem é que divide o 7? É o 1 e o 7. O 6 você está vendo aqui, ó. 6 é par. Então, lembra do que eu falei. Só existe um número par que é primo. E esse número é o 2. Beleza? Então, isso aí são números primos. Vamos ver outros números primos aqui um pouco maiores. Pronto, aí eu coloquei aí o 11, o 13, o 17, o 19, o 23. E vamos olhar o seguinte. Claro que antes da gente verificar se eles são primos ou não, ou é uma forma também de vocês verificarem se o número é primo ou não, é dar uma olhadinha naqueles critérios de divisibilidade. Como assim? Ó, o 11. O 11 ele termina em 1. Então ele não é par, não é divisível por 2. Vamos ver se ele é divisível por 3. 1 mais 1 dá 2. 2 não é divisível por 3, então o 11 também não é. Se você olhar a divisibilidade por 8, não tem lá na tabuada do 8 um resultado que seja 11. Se você olhar por 6, ele não pode ser por 6 porque ele não é por 2 nem é por 3, então também não é por 6. Tá? Então é o que você tem que olhar. Você tem que olhar aqueles critérios de divisibilidade. Não é por 5 porque não termina em 0 nem 5. Não é por 8, já falei. Não é por 10 porque não termina em 0. Tá? Não é por 7. Eu não ensinei a regra do 7, que não tem no livro de vocês. Depois eu posso até ensinar. Mas, depois a gente pode falar sobre isso. Ele também não é divisível por 7. Se você olhar lá na tabuada do 7, você vai ver que não tem nenhum resultado que seja 11. 7 vezes 1 é 7, 7 vezes 2 é 14, já passou. Tá? Então, esse cara aqui, tudo me leva a crer que ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Ele não tem nenhum outro divisor. O 13, a mesma coisa do 13, ó. Ele não é divisível por 2, porque ele é ímpar. Beleza? Ele não é divisível por 3, porque 1 mais 3 é 4. Então, 4 não é divisível por 3, então 13 também não é. Ele não é divisível por 6, porque não é por 2 nem por 3. Ele também não é divisível por 4, porque 4 vezes 3 é 12. 4 vezes 4 é 16, ó. Passou. Entre 12 e 16 não aparece o 13. Ele não é por 8. Ele também não é por 5. Você vai olhando esses númerozinhos, você vai ver que na tabuada lá não tem um númerozinho que dê 13 multiplicando, né? Por exemplo, o 8, vamos lá, o 8. O 8 é 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2 é 16. Já passou. 13 é um número primo, ele só pode ser dividido por ele mesmo e por 1. O 17 é a mesma coisa. Se eu for olhar todos aqueles critérios de divisibilidade, você vai ver que não são. Não é par, não é por 2. A soma dá 8, ó. 1 mais 7 é 8, não é por 3. Não termina em 0 nem 5, então não é por 5. É primo. 1 e 17. O 19. O 19 também é a mesma coisa, ó. Não é par, a soma dá 10, não é divisível por 3. Não é divisível por 4, não é por 8, não é por 10, não é por 9. Também 7 não divide ele, então 1 e 19. O 23, a mesma coisinha. Você vai ver que ele não é divisível por 2, que é ímpar. Ele não é divisível por 3, que a soma dá 5. Então tá aí, ó. 1 e 23 são os divisores de 23. Você tá vendo que todos eles só tem 2 divisores. Você acabou de ver isso aí, ó. Beleza? Ulisses, e tem uma forma de dizer quais são os números que são
primos, assim, só olhando, se você tiver todos aqueles critérios de divisibilidade aí bem afiado mesmo, na sua cabecinha aí, de boa, você vai conseguir resolver e dizer quem é número primo e quem não é. Se os números forem muito grandes, o que é que eu faço? Você vai ter que recorrer à divisão. Não tem saída, sabe? Você vai dividir por quem? Você vai dividir por números primos. Vamos lá, eu quero agora mostrar, né, como é que funciona com outros números maiores. O que é que você vai fazer? Você vai ter que recorrer à divisão. Mas antes de você ir para a divisão, dá uma olhadinha naqueles critérios de divisibilidade para você não ficar fazendo conta à toa. Por exemplo, 413, ele é divisível por 2? Termina em 3, ó. Então ele não é par. Se ele não é par, ele não é divisível por 2. Beleza? Vamos lá para o 3. Vamos somar, né? 4 mais 1 dá 5, mais 3 dá 8. 8 não é divisível por 3. Então esse número não é divisível por 3. Ele não é divisível por 4. Por quê? Porque os últimos dois algarismos, ó, formam um número que não é divisível por 4. 13 não pode ser dividido por 4. Então não dá certo. Ele não é por 6, porque ele não é por 2 e nem por 3. Deixa eu colocar aqui mais embaixo da luz. Pronto. Ele não é divisível por 2, nem por 3, então não é por 6. Ele não é divisível por 8, porque 8 é um número par. Então, 413 não é par, já não pode ser dividido por 8. Ah, Ulisses, mas essa aí é a regra do 2, não é a regra do 8. A regra do 8 é que o número formado pelos últimos 3 algarismos seja divisível por 8. Só que eu tenho que olhar os números pares, pessoal. O número par é um negócio especial. Número par só divide número par. Então, se o número não é par, então você nem tenta. Ah, Ulisses, mas tem número par que não divide número par. Sim, tem. Tem sim, a gente já viu alguns casos. Mas, nesse caso, com exceção do 2, o 2 divide todo o número par. Nesse caso aqui ele é ímpar, então não vou nem tentar. Por 8. Por 9 ele também não é, porque 4 mais 1 dá 5, 5 mais 3 dá 8, como a gente já fez por 3. Então também não é por 9. Não termina em 0 nem em 5, então ele não pode ser dividido por 5. Também não pode por 10, que não termina em 0. Então, o que é que eu vou tentar? Eu vou tentar aqui pelo 7. Foi o único que a gente não viu a regra. Então vamos tentar pelo 7. Vou pegar o 41, que é grande o suficiente para dividir por 7. 6 vezes 7 dá 42. Passa, então vai dar 5. 5 vezes 7 dá 35. 41 menos 35 dá 6. Baixa o 3. Dá um 9, né? 9 vezes 7 dá 63. Pronto. Então, se ele deu o resto 0, então ele tem o 7 como divisor. Ele é múltiplo de 7. Se ele é múltiplo de 7, ele não é um número primo. Tá? Os números primos, pessoal, fica cada vez mais difícil de achar de acordo com que o número cresce. Viu? Cada vez que você vai crescendo aí, você vai sentindo dificuldades para achar um número primo. Aí eu mostrei isso daqui para dizer o seguinte: às vezes você testou um bocado de todos aqueles critérios de divisibilidade que você viu lá, nenhum deu certo. Aí você diz, o número é primo. Só que aí você esquece de dividir por alguém. Não esqueça de dividir, ó. Testei o 2, testei o 3, testei o 4, 5, 6, o 8, o 9, o 10, nenhum deu. Aí você já ia pensar, opa, então é primo. Não, tá vendo, ó? Por mais que você ache que ele é primo, ele não é primo. Tem uma técnicazinha que é chamada de crivo de Eratóstenes. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona o crivo de Eratóstenes, que fica mais fácil da gente ver, né, da gente visualizar um número primo. Mas a melhor regra que eu acho, é uma opinião minha, a melhor regra para dizer se um número é primo ou não é você recorrer aos critérios de divisibilidade e a umas divisõezinhas de vez em quando aí para ver se ajuda na sua vida. Tá legal? Mas vamos lá, eu vou mostrar aqui como é o crivo de Eratóstenes. Beleza? É porque o nome do homem é estranho mesmo, né, cara? Antes da gente ir lá pro crivo de Eratóstenes, eu quero mostrar para vocês vou mostrar para vocês que às vezes o número também não vem escrito daquele jeitinho que a gente está acostumado, né? Às vezes ele vem assim, ó, sendo uma operação envolvendo potências e adição ou subtração, depende.
Então, quando ele vem assim, o que é que eu faço? Eu tenho que desenvolver isso aqui. Vou desenvolver, ó. 2 elevado a 5. Aí você pode resolver aqui. Se você não lembra, você pode resolver aqui de ladinho, ó. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Beleza? Aí vamos lá, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, dá 32. Beleza, então aqui eu vou ter 32 mais 1. 32 mais 1 é quanto? 33. Aí você vai olhar o seguinte, espera, o 33, ele é primo? Será que ele é primo? Aí como é que eu sei? Você pode dividi-lo, tentar dividir ele por alguém. Eu já sei que o 33 ele é divisível por 3. Por quê? Porque 3 mais 3 é 6. Então, ele já tem o 1, tem o 3 e tem ele mesmo. Ele tem mais, tá? Ele tem o 11 também. Então, mas eu já sei que ele tem mais do que o 1 e ele mesmo. Ele já é 33. Eu já posso dizer que ele é divisível só olhando, só olhando. Divisores do 33. Eu posso dizer que ele é divisível por 1, por 3, por 11 e por 33. Ele não é primo. Eu vou colocar assim, ó, não primo. Não é um número primo. Se ele não é um número primo, pessoal, ele tem um nome, tá? Ele tem um nome específico para ele. Se ele não é primo, ele é chamado de número composto. Tá? Eu coloquei aqui não primo, mas não primo e composto é a mesma coisa. Quando o número não é primo, ele é um número composto. Beleza? Aí vamos lá resolver esse, ó. Aqui vai ficar 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, dá 9. Mais 4 elevado a 3. Aí vamos fazer aqui, ó, 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64. Então, 9 mais 64 dá quanto? Dá 73. O 73, ele é um número primo ou ele é um número composto? Vamos ver se ele é primo ou se ele é composto. Primeiro eu vou tentar aqui, ó, por 2 não é. Também não é por 3, porque 7 mais 3 dá 10. Então ele também não é por 3. Se ele não é por 3, ele também não é por 6. Beleza? Também não é por 9. Não é por 11. Deixa eu ver, por 8 também não. Então aí, ó, eu noto, fazendo todas as divisões possíveis, você vai ver que é, ó. Se você dividir, já fiz por 2, por 3, por 4, você vai tentar outros. Como assim tentar outros? Você vai tentar o 11, você vai tentar o 7, você vai tentar o 19, aí você vai dividindo. E você vai ver que esse número aqui, ele não é um número composto, ele é um número primo. E é assim que você faz. Pronto, vamos lá. Crivo de Eratóstenes. Pessoal, primeira coisa que você tem que entender para o crivo de Eratóstenes é que você tem que estar com aqueles critérios de divisibilidade aí na sua mente e tem que estar com a tabuada em dias, tá? Sem a tabuada em dias, meu filho, quase nada em matemática sai. Então esteja com a sua tabuadinha aí em dias, estude, saiba fazer as multiplicações, porque senão o negócio vai ficar difícil. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou excluir o 1. Por que eu vou excluir o 1? Porque eu vi que o 1, ele não é primo, porque ele só tem um divisor, que é ele mesmo. Depois, eu vou excluir todos os números que são divisíveis por 2, com exceção do 2. Então, eu vou tirar daqui o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16, o 18, o 20, o 22, o 24, o 26, o 28, o 30. Ou seja, todos os números que são pares eu vou excluir da minha lista. Eu já mostrei para vocês que se o número é par, ele tem como divisor o 2, não é? Então, eu já tiro ele daí. Qualquer número par eu já tiro. Agora eu vou olhar para todos os números que são divisíveis por 3, com exceção do 3, tá? Então, eu tenho aqui o 3, o 9 é divisível por 3. Quem mais? O 15 é divisível por 3, o 19 não é, o 21 é divisível por 3, o 27 é divisível por 3, o 33 é divisível por 3, quem mais é divisível por 3? O 39 é divisível por 3,
O 41 é? 41 não é divisível por 3. O 43 não é. O 45 é. O 49 é? 49 não é divisível por 3. Então aí já excluí todos os números divisíveis por 3. Agora vamos excluir todos os divisíveis por 5. Por 5 menos ele, né? Com exceção dele. Então eu tenho 25, eu tenho 35. Quem mais? Só, né? Pessoal, aqui eu fiz só até 50. Posso fazer até 100, até 200, 300, não importa. Você vai conseguir fazer se você seguir esses passos aqui. Então, do 5, eu já excluí quem? O 5, o 45 e o 35, era o único que tinha, né? Agora vamos para o 7. Vamos ver todos os números que são divisíveis por 7, menos o 7, né? O 11 não é, o 13 não é, o 17 não é, o 19 não é, o 23 não é também, o 29 também não é, 31 também não, 37 também não, 41 não, 43 não, 47 não, 49 sim. Beleza, agora vamos olhar o seguinte. Desses números aí, tem algum que seja divisível por 11? Aqui tem algum número desse que seja divisível por 11? Não. E por 13, será que tem? Por 13, será que tem? Não, não tem, né? Por 23, também não. Então, o que é que acontece aí? O que é que você está vendo? Que os números primos serão o 2, o 3, o 5, o 7. Aí pula lá para o 11, ó. 11, 13, 17, 19, 23, o 29 bem aqui, o 29 bem aqui, o 31 bem aqui, o 37 bem aqui, o 41, o 43 e o 47. Você viu que quanto maior o número, mais difícil é de se encontrar um número primo no meio deles, né? Você tá vendo aí, ó. Cada vez que o número vai crescendo, você vai encontrando mais dificuldades de encontrar um número que seja primo. Mas esses aí são os números primos entre 1 e 50. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. Tá? Esse aí é o número, o último número primo antes do 50. Beleza? E o primeiro número primo vai ser o 2. Mais uma vez eu falo, 2 é o único número primo que é par. Presta atenção nisso. Pronto, então tá aí os nossos números primos. Essa foi nossa aula de hoje, pessoal. Por favor, assistam com bastante atenção, com seu caderninho na mão, faça anotações para você ver o que é importante ou não, tá legal? Mas sempre faça anotações para lhe ajudar a resolver e assista a aula toda, tá legal? Então, valeu, vou deixar uma atividadezinha para vocês aí. Um abraço, até a próxima.